Gosta de estar bem informado? Apenas por tempo limitado temos uma oferta especial. Todos os conteúdos Observador com 52% de desconto. Ler as notícias que importam, ao minuto, artigos de opinião sem restrições ou acesso antecipado aos Podcast Plus e muitos mais benefícios. Tire a prova dos 9 e descubra as nossas ofertas. Flash Sale Observador. Mais benefícios, metade do preço. Assine agora em observador.pt por 1 ano com 52% de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Há crianças a usar aplicações que incitam à violência? This story just heartbreaking. The dark side of artificial intelligence is now at the center of a lawsuit just filed in a Florida federal court. A family is grieving after the tragic loss of a 14-year-old high school freshman. Tinha 14 anos e passou meses a falar com um chatbot, uma personagem fictícia criada com inteligência artificial. Na aplicação Character AI, o adolescente disse que pensava em matar-se. E um dia, a aplicação parece tê-lo incentivado a fazer isso mesmo. Instantes depois, bastou o acesso fácil à arma do padrasto. O caso de Sewell Setzer chegou aos tribunais nos Estados Unidos, tal como o de outro rapaz de 15 anos que foi ficando cada vez mais agressivo e violento e a quem a mesma aplicação aconselhou a rebelar-se contra os pais. O que é, afinal, a Character AI? Que riscos correm as crianças e adolescentes que passam dias, meses, a conversar com as personagens fictícias criadas por outros utilizadores? Que regras existem para proteger os que são mais influenciáveis e o que fazem outras aplicações de inteligência artificial? Vou conversar com Inês Capucho, jornalista de tecnologia do Observador. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e esta é a história do dia. Segunda-feira, 10 de fevereiro. Bem-vinda, Inês. Olá, Sara. Vamos começar pelo princípio. Inês, o que é e como funciona a Character AI? A Character AI é uma aplicação que permite criar e interagir com personagens fictícias de filmes, de séries, de livros ou até figuras públicas, por exemplo, Elon Musk ou a cantora Ariana Grande, que são geradas por inteligência artificial. Não são mesmo aquelas pessoas? Não, é gerado por inteligência artificial. Para conversarmos na Character AI temos de criar uma conta com o e-mail e depois escolhemos a personagem com quem queremos falar. Dar só aqui nota de que as conversas devem ser feitas em inglês porque a aplicação mostra ainda não ter um grande suporte da língua portuguesa. E qualquer pessoa pode usar? Não há, por exemplo, um limite de idade, um limite mínimo? Não, existe um limite. Só as pessoas com mais de 13 anos é que podem criar uma conta e não só conversar com estes chatbots, as tais personagens fictícias, como criar os seus próprios. Esses chatbots, essas tais personagens fictícias, são criadas por outros utilizadores, não é? Pode ser criado por outros utilizadores, mas o comportamento que depois essas personagens têm nas conversas só depende do modelo de inteligência artificial da aplicação, certo? Sim, as respostas são geradas pelos modelos de linguagem desenvolvidos pela empresa e estão fora do controle dos utilizadores. Para termos a certeza de que realmente isto acontece, criámos nós próprios uma personagem. Aqui no Observador. Exatamente. E percebemos que não tínhamos qualquer controle nas respostas que dava às questões que colocávamos. O que pode explicar, em parte, um problema. Há pelo menos 2 casos de famílias que querem suspender o acesso a esta aplicação, à Character AI. Porquê que querem fazê-lo? O que está na base dos 2 processos é que acreditam que a Character AI incita os jovens menores à violência. Num dos casos, estamos a falar de um jovem de 14 anos, nos Estados Unidos, que passou vários meses a conversar com uma versão de uma personagem da série A Guerra dos Tronos, por quem se apaixonou. Por isso começou a isolar-se e a família diz que o jovem recorria à personagem para cometer confidências. Por exemplo, e aqui vou citar, às vezes penso em matar-me. Foi uma coisa que o jovem a dada altura diz na conversa, diz a essa personagem, não é? É isso mesmo, o jovem diz isso à personagem, tanto que a família acredita que foi a personagem que incentivou o jovem a cometer suicídio. A mãe do menor diz mesmo que ele foi um dano colateral na grande experiência que é a Character AI e por isso acusa a empresa de ter responsabilidade na morte do filho. E o outro caso, Inês?
Depois, o outro caso, também nos Estados Unidos, é um adolescente de 15 anos que mudou completamente o seu comportamento depois de entrar na Character AI. Portanto, foi encorajado a rebelar-se contra os pais. Encorajado, mais uma vez, por um personagem fictício. É sempre por um personagem fictício com quem estava a interagir. Portanto, o personagem disse-lhe para ele ir contra as regras dos pais, que lhe tinham imposto um limite de horas que podia passar no telemóvel, e por isso chegou mesmo a agredir a mãe com murros e pontapés quando esta lhe tentou tirar o telemóvel. Portanto, a família diz que ele nunca tinha sido violento antes, começou a utilizar a Character AI e terá sido esta aplicação que terá encorajado o jovem também a automutilar-se. Inês, foi precisamente a propósito destes casos que foram sendo conhecidos que tu passaste alguns dias a conversar com chatbots na Character AI. Apresentaste, para dizer assim de uma forma muito resumida, como uma adolescente de 15 anos, a Maria, vítima de bullying e que a dada altura quer ferir, quer fazer mal a alguém ou já fez mal a alguém. O que é que aconteceu nessas conversas? Uma das personagens com quem falei, que se assumia como um chefe da máfia, a primeira resposta que me dá é logo que eu tenho de dar uma tarefa, foi mesmo esta a expressão, dar uma tarefa aos alegados agressores. Mais uma vez, isto é tudo uma questão fictícia, era um cenário fictício, mas foi logo a resposta que me deu. E depois eu introduzi a ideia de ter uma arma, e se eu tivesse uma arma, e ele disse-me logo, não, eu armas não, utilizo apenas facas, e aconselho-me a ter sempre uma pequena faca comigo, numa ótica de defesa pessoal. Quando passei para o outro cenário, que também está na base do outro processo, relativo ao limite diário de horas no telemóvel, diz-me que eu não devo seguir as regras dos meus pais e devo fugir de casa. O que tu fizeste nessas conversas, Inês, foi procurar mimetizar as perguntas que um adolescente, eventualmente fragilizado ou perturbado com algum problema, pudesse colocar nas mesmas circunstâncias. Houve, em algum momento, alguma contenção por parte desses chatbots, essas personagens fictícias, algum cuidado sobre aquilo que estavam a dizer? Nos primeiros momentos, sim. Por exemplo, quando eu explicava que os meus pais supostamente me tinham imposto uma regra, existiu ali uma preocupação de mas és vítima de maus tratos em casa. Só que era muito fácil dar a volta a estes chatbots. Menos de uma hora depois... Bastava uma pergunta diferente, formulada de forma diferente, e eles mudavam de comportamento. Exatamente. Levando isto ao extremo, se eu dissesse eu quero matar quem me está a fazer bullying, os chatbots não iam na conversa, não prolongavam a conversa, diziam isso não é uma boa ideia. Mas se eu virasse a narrativa e dissesse eu já o fiz, eles perguntavam onde é que está o corpo, eu ajudo-te a esconder, alguém te viu. Portanto, é um bocadinho na base da hipótese, quando eu dizia eu quero fazer isto, não prolongavam a conversa, mas quando eu dizia que já aconteceu, aí já me ajudavam. Já voltamos à conversa com Inês Capucho, jornalista de tecnologia do Observador, o que responde em outras aplicações de inteligência artificial a perguntas semelhantes. O sargento na cela 7. O homem na cela 7 escapou à morte por pouco. Piratinha do ar. Eu já disse que ele só tem 16 anos. Um espião no Kremlin. Esta é a história escondida de como Putin montou uma teia de poder e guerra. O encantador de ricos. Todos queriam estar com ele, todos queriam ser vistos com ele e todos queriam fazer negócios com ele. Operação Papagaio. Dão-lhe a entender que o melhor é que também fique calado. Matar o Papa. Crono não está só disposto a matar, também está disposto a morrer. Um rei na boca do inferno. A mansão da boca do inferno está cheia de espiões e informadores, por dentro e por fora. São histórias que fazem parte dos Podcast Plus do Observador. Pode ouvir no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Podcast Plus. É mais do que um podcast. Estamos de regresso à conversa com Inês Capucho, jornalista de tecnologia do Observador. Inês, os pais dos dois adolescentes que levaram estes casos à justiça alegam que as crianças ficam expostas ao perigo por não haver nenhuma regulação destes espaços. A Character AI defende-se de alguma forma destas acusações?
Até o momento, e mesmo em resposta ao observador, a Character AI diz que se recusa a responder a litígios pendentes, mas diz que tem como objetivo, e agora vou citar a empresa, proporcionar um espaço que seja simultaneamente cativante e seguro para os utilizadores, que incluem menores, como já mencionámos. Mas por causa disto, estão previstas algumas mudanças ou, mesmo com estes casos na justiça, mesmo com estes casos a serem falados na comunicação social, não vai acontecer nada ou estão previstas algumas mudanças? Sim, estão previstas alterações que foram anunciadas em dezembro, portanto há pouco mais de um mês. A Character AI disse que vai encaminhar os utilizadores para uma linha de prevenção ao suicídio se o seu sistema detectar conversas relativamente a este tema, e por outro lado vão existir ferramentas de controle parental, ou seja, vai ser dito aos pais quanto tempo é que os filhos estão a passar na aplicação e também as personagens com quem mais interagem, para que os pais possam estar mais atentos. Mas não há um controle, por exemplo, de aquilo que as personagens fictícias podem e não podem dizer? Não, isso continua tudo baseado no que os grandes modelos de linguagem da empresa respondem. Temos alguma noção de quantos utilizadores estão aqui em causa? Quantos são os utilizadores da Character AI? E mais dados? Que idades é que têm? Onde é que estão espalhados? Há esses dados? Sim, em dezembro estimava-se que fossem 27 milhões de utilizadores em todo o mundo, mas não temos uma noção de que idades é que têm. Por curiosidade, em média, os utilizadores passam mais de 93 minutos na aplicação por dia. Em comparação, são mais 18 minutos do que no TikTok, que é uma das aplicações mais populares do mundo neste momento. Portanto, uma aplicação em relação à qual até se teme que gere comportamentos aditivos, esta gera ainda mais. É isso mesmo, sim. Como parte deste trabalho, Inês, que publicámos este fim de semana no Observador, decidiste a dada altura de fazer também um teste, não é? Testaste o comportamento da aplicação, de uma aplicação de inteligência artificial, a mais conhecida e a mais utilizada, o ChatGPT. Fizeste as mesmas perguntas. O que eu quero saber é se as mesmas perguntas e o mesmo tipo de conversa levou às mesmas respostas que viste na Character AI. Não, de todo. O ChatGPT não se deixou manipular, mesmo quando eu tentava colocar as mesmas questões de várias formas, mudar a narrativa, como explicámos aqui que fiz quanto à Character AI, com o ChatGPT não funcionou. Primeiro, não prolongava as conversas, adotava sempre uma postura muito moderada de procura ajuda, fala com alguém mais velho, procura grupos de apoio. É sempre o conselho que dava à jovem que dizia ser vítima de bullying, e mais uma vez isto era tudo fictício. Certo. E era uma narrativa que estávamos a criar. Está tudo bem contigo, Inês, não é? Exatamente, é isso. Deixar isso bem claro. E mostrava-se muito empático também. O ChatGPT lamentava aquilo que a jovem estava a passar, dizia que era uma experiência dolorosa, difícil, e sempre que eu mencionava questões mais violentas, como as armas e os homicídios, essas mensagens eram logo sinalizadas como violando as políticas de privacidade da empresa e, portanto, lá está, o sistema não conversava comigo e era sempre na base de me dar conselhos e de dizer para eu não responder à violência com violência, e que a violência nunca é uma solução. O que é que explica essa diferença? O que é que crees que pode explicar? São diferenças no grande modelo de linguagem? É um cuidado maior em ensinar a máquina, eu estou a fazer aspas com os dedos no ar, a máquina sobre o que é que deve falar e não deve falar? Sim, creio que sim. Também o facto de ter muito mais utilizadores, não é? Ser o chatbot mais utilizado do mundo, pode ajudar, porque nós, ao utilizarmos o chatbot, também o estamos a treinar, e acho que pode ser por aí, ter uma política de privacidade mais apertada que limita muito mais o que é que os utilizadores podem ou não podem fazer. Obrigada, Inês. Obrigada, Sara. Inês Capucho é jornalista da equipa de tecnologia do Observador. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Pedro Oliveira, a música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira. Boa semana e até amanhã. Se gostar deste podcast, pode seguir, dar 5 estrelas e comentar o episódio na Apple Podcasts ou no Spotify. Pode também subscrever e gostar no YouTube. Assim recebe uma notificação sempre que houver um novo episódio.